Olá, o Rê Soares está de volta. E vamos falar sobre o inverno, né? Que nem começou direito e os brasileiros já estão sofrendo com as doenças respiratórias que se proliferam ainda mais nessa época do ano. E os casos de doenças respiratórias triplicam no inverno. Hoje, ainda bem que ele está aqui para ajudar a gente a tirar todas as dúvidas. Dr. Antônio Spreusser, nosso colega aqui da Record News e também da Rede Record, né? Vai lá no Hoje em Dia toda semana. Verdade. Cris, que prazer enorme estar com vocês outra vez aqui no Rê Soares, seus telespectadores, essa audiência tão linda que você tem aí. Olha, obrigado pelo convite. Viu? Obrigada a você por ter voltado. Eu falei que você ia voltar e você voltou. Eu cumpri a palavra, viu? Muito obrigada. A gente está falando do inverno, né? É uma sensação de que as doenças aumentam no inverno ou a gente realmente fica mais resfriado, gripado, tem mais rinite, mais alergia? Cris, não é sensação não, é realidade mesmo, viu? Você sabe que quando o tempo vai chegando perto do nosso inverno, né? Maio, junho, julho, agosto. Bom, São Paulo é um tempo de louco, né? Faz frio, faz calor, veranico, inverno, enfim. Realmente o nosso corpo ele fica mais susceptível a doenças. E se a gente for estudar, e se você for ver num consultório, ou mesmo num pronto-socorro, as doenças mais frequentes são do aparelho respiratório. Doenças respiratórias são aquelas que atingem órgãos do sistema respiratório: pulmões, boca, faringe, fossas nasais, laringe, brônquios, traqueia, diafragma, bronquíolos e alvéolos pulmonares. As causas dessas doenças podem ser diversas: fumo, alergias, provocada por substâncias químicas ou ácaros, fatores genéticos, infecção por vírus e respiração em ambientes poluídos estão entre as principais causas dessas doenças. As enfermidades do sistema respiratório mais frequentes são bronquite, rinite, sinusite, asma, gripe, resfriado, faringite, enfisema pulmonar, câncer de pulmão, tuberculose e pneumonia. Aí você fala, bom, aparelho respiratório é muito vasta. O que é um aparelho respiratório? Para vocês que estão em casa vendo agora o programa, o aparelho respiratório começa na ponta do nariz. Então tem a rinite, sinusite, laringite, faringite e aí vai para dentro. Aí você pega a traqueia, traqueite, bronquite, pneumonia e bronquiolite, que são doenças que são autocontaminantes. O que é autocontaminantes? Às vezes começa por aqui e você se contamina e vai para o pulmão. Rinite é a irritação e inflamação crônica ou aguda da mucosa nasal. Sinusite é uma inflamação de vias respiratórias superiores, conhecidas como seios paranasais, geralmente associada a um processo infeccioso por vírus, bactéria ou fungo, mas que também pode estar associado a uma alergia ou à inalação de poluentes. Laringite é a inflamação da laringe, onde estão as cordas vocais e as áreas próximas. Faringite é uma inflamação da faringe, a área da garganta que está situada entre as amígdalas e a laringe. Bronquite é a inflamação dos brônquios. Pneumonia é a inflamação dos alvéolos pulmonares com ou sem infecção. Primeira dica aqui do Rê Soares hoje para todo mundo: não deixe o ar-condicionado ligado sempre. Desliga o ar e abre as portas e abre as janelas. O ar da rua tem que entrar, mas ele não pode só entrar, ele tem que fluir, ele tem que entrar e sair para levar o ar que as pessoas estão respirando. Então, uma dica legal é: deixa o ar-condicionado ligado para ajudar a jogar para fora e abre tudo. E outra dica importante: fim de semana, procurar fazer atividades aeróbicas ao ar livre. E não ficar dentro de casa, dentro do apartamento. A gente sabe que São Paulo, a grande maioria das pessoas moram dentro de apartamentos. Mas tem que sair fora, tem que respirar e tomar sol. Sabe uma coisa interessante que eu ia falar no programa Rê Soares hoje? Uma novidade. Por favor. Quer dizer, não é novidade, mas pouco falado no Brasil. A gente sabe que doença do inverno é gripe, resfriado, bronquite, todas essas que eu falei. Diarreia também. Mas tem uma que eu preciso falar aqui, que eu não me controlo. Porque no inverno o que a gente recebe desses casos são as doenças emocionais. A pessoa fica mais deprimida no inverno. Mais triste. E pouca gente fala sobre isso. É verdade. Em inglês a gente fala que é a SAD. São as Seasonal Affective Disorders. As doenças de emoção. A pessoa fica deprimida. É chamada Winter Blue. É o inverno azul. A pessoa fica completamente... Muda o estilo de vida. Começa a não querer sair de casa. Come mais carboidrato. Precisa tomar, às vezes, medicação
Então chegou o inverno, você fica deprimido. Olha. Tende a obesidade, não quer falar com ninguém, fica mais recluso. E se você for ver, não fica preocupada não. É a chamada depressão do inverno. E precisa tomar, às vezes precisa tomar medicação. Olha isso. Mas só de fazer mais esporte, se alimentar melhor, você sai desse quadro. A gente vai continuar a falar sobre esse assunto, inclusive sobre 2 hospitais que cuidam dessas doenças, são especializados das famosas ITs. Vamos ver. É só esfriar que elas começam a aparecer. Em casa, no trabalho, na escola, as doenças respiratórias se tornam muito mais frequentes nesta época do ano. Por isso, nós vamos dar algumas dicas. Dr. Milton Aurel, que é otorrino, e vai falar um pouquinho para a gente do que se pode fazer para evitar as tão temidas doenças respiratórias nessa época do ano, né, doutor? É isso daí. Nessa época do ano, chama a atenção para nós que nós temos que ter várias condutas um pouco diferentes do que em outras épocas do ano. E as nossas mucosas respiratórias, todos os tecidos que revestem, desde a ponta do nosso nariz e muitas vezes até o pulmão, ficam muito ressecados. Então, várias medidas são muito importantes para manter a nossa saúde adequada. Em primeiro lugar, tomar muita água, isso todo mundo sabe, muita ingestão de líquido. Cuidado com lugares onde tem excesso de acúmulo de pessoas, cobertores de lã, blusas de lã que muitas vezes estão no armário guardado desde o último inverno e a pessoa tira nesta época do ano sem fazer a devida higiene dessas peças de roupas. E na verdade ali é um foco de poeira, de ácaros, de fungos, de bolor, e aquilo pode acabar levando a doenças respiratórias. Nessa época de inverno também aumenta a quantidade de vírus, por isso que nós tomamos a vacina da gripe nessa época do ano, porque é a época onde sazonalmente os vírus eles estão mais presentes, principalmente o vírus da influenza, que é aquele que nós fazemos a vacina. Como que se pode evitar a rinite, a sinusite, a infecção de ouvido? A higiene de nariz, hoje em dia, principalmente em cidades grandes, a higiene de nariz, que significa aplicações de soluções fisiológicas, são muito importantes e cada vez mais isso está se tornando como escovar os dentes, por exemplo. Muita hidratação, muitas vezes pessoas é adequado fazer o uso de inalações, principalmente à noite, também com solução fisiológica apenas, sem nenhum remédio, tá? Em relação a uma outra pergunta muito importante seria em relação aos umidificadores de ar. Nesta época do ano, os umidificadores até poderiam ser utilizados, mas não mais do que por períodos de 2 a 3 horas. Tá? O problema é que muitas pessoas compram um aparelho desse e querem manter ele funcionando às vezes o dia inteiro. E o que acontece? Isso prolifera a quantidade de bolor de fungos invisíveis a olho nu. Então às vezes na roupa, na televisão, no armário, começa a crescer microfungos que vão jogar esporos no ar e vão ocasionar problemas respiratórios. Agora, no caso de gripes e resfriados também, que acabam sendo muito comuns, é muito importante ressaltar que as pessoas não devem fazer automedicação, né? Nunca fazer automedicação, porque, em primeiro lugar, precisa ser diferenciado o que é gripe, o que é resfriado, o que são alergias. Os 3 têm sintomas que se parecem muito, com algumas diferenças. E sempre é um médico que deve tentar fazer essas diferenças, porque às vezes um remédio para uma dessas coisas acaba piorando a outra. No Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que há 125 anos é referência em tratamento de doenças infecto-contagiosas, o movimento também aumenta nesta época do ano. O clima favorece as chamadas doenças oportunistas. Doenças mais comuns no outono são as doenças respiratórias, principalmente a gripe, o resfriado e suas complicações, como as pneumonias e as sinusites. Evitando a proliferação do vírus, diminui as infecções virais para as outras pessoas. Muito bom. E a gente também foi às ruas para saber as perguntas, né? Que todo mundo quer fazer para você, Vamos né? lá. Vamos lá. Então, primeira pergunta. Gostaria de saber se é importante nesse tempo seco botar a bacia com água no quarto, por exemplo. Só no quarto ou em outros cômodos da casa? Ah, boa pergunta, Boa pergunta, né? hein? Tem o vaporizador também, né? Nessa época do ano a gente usa muito o umidificador ou vaporizador. Mas quem não tem dinheiro para comprar o vaporizador ou o umidificador, vão aqui algumas dicas. Em primeiro lugar, coloca uma chaleira na água, esquenta o fogão, você vai ver aquele vapor saindo. Aquilo é um umidificador barato. Isso, você tem sem em casa. gastar energia. Sem gastar nada. Número 2, à noite pode colocar uma bacia não. Várias bacias na casa inteira, na sala, no corredor, cuidado para não tropeçar à noite na bacia. É um perigo, é verdade. No quarto mesmo. E uma outra terceira dica que eu dou, às vezes nem é bom colocar a bacia, você umidifica, por exemplo, uma toalha grande e coloca essa toalha em cima do chão da casa, porque essa toalha tem uma área muito maior de contato.
e ela deixa sair mais o vapor. Então, isso é muito interessante. Pode fazer que então, não tem nenhum problema. Mesmo. Funciona. Barato e eficiente. E eficiente. E pode deixar o dia inteiro, não é só à noite, não. Vamos ver mais uma. Doutor, qual a diferença entre gripe e resfriado? Ah, muito boa Essa pergunta. É uma confusão que todo mundo todo faz, mundo, né? Tô gripado, às vezes é um resfriado. Às vezes, tô com resfriado e você tá com gripe, né? Bom, a gente vai começar a falar da diferença. Primeiro, quem causa o resfriado. Quem causa o resfriado é um vírus. E quem causa a gripe é outro vírus. Então, quem causa o resfriado é o rinovírus ou adenovírus. São vírus, assim, que eu digo que são benignos, porque eles só dão uma alergiazinha no nariz, uma coceirinha na garganta, mas não dá febre, não, dá um pouquinho de mal-estar, mas não dá febre e não dá aquela quebradeira no corpo. E para tratar isso daí é fácil, toma algum antialérgico, um paracetamol, está resolvido. O problema da gripe, não. A gripe é o influenza que dá, é um vírus potente, é um influenza, e ele dá amidalite, febre alta, quebradeira no corpo inteiro. Você vai ver a amígdala está toda inflamada, às vezes tem até um pouquinho de pus, e dá aquela sensação que quando você engole dói tudo, você tem que ficar em repouso total. Então a gripe é muito mais maligna. E o resfriado é muito benigno. Agora, o resfriado dá para tomar aquele chazinho? Chazinho de casa, chazinho de guaco, um mel, limão, tomar alho, ficar em casa também repousando. A hora de ouvir a vovó. Os conselhos da família. Agora, criança e idoso, a gente tem que ter um cuidado a mais ou não? Tem sim. Aliás, não é só o idoso nem a criança, mas, por exemplo, pessoas que têm diabetes. Pessoas que estão grávidas, pessoas que têm artrite, artrose e doenças reumáticas em geral. Essas pessoas têm que ter um cuidado muito especial, porque a imunidade é diferente e pode pegar doenças contaminantes e fica passando para mais gente, né? Então vamos passear no inverno também. Vamos passear no inverno. A dica é essa, vamos passear bastante. Essa é a verdade, né? Tem que passear e sair fora, ficar feliz e comer bem. Não é comer tudo, é comer bem, com qualidade. Cuidado não engordar, né, no inverno. Cuidado não engordar. Obrigada, doutor, mais uma vez. Imagina, foi um prazer enorme. Convidadíssimo a voltar. Estou sempre aqui, é só você me chamar. Muito obrigado. E lá no nosso site, no canal Dicas Saúde, você encontra muitas dicas de como se prevenir dessas doenças de inverno. Entra lá.